Nesse vídeo, eu vou desmistificar essa ideia e revelar os estudos por trás da sorte, inclusive nas mesas de negociações. Acredite ou não, a sorte não é um evento aleatório ou então um evento como se fosse um presente divino concedido a poucos os escolhidos. A verdade é que a sorte é construída, moldada e conquistada por meio de habilidades, estratégias e ação decisiva. Nesse vídeo, nós vamos mergulhar nesse mundo fascinante que é a negociação e mostrar como você pode se tornar o arquiteto da sua própria sorte ao negociar. E eu começo com uma provocação. Você está pronto para desafiar a noção convencional de sorte? Se sim, este vídeo é para você. Aproveita e me segue e segue este canal que vai fazer parte da sua estratégia pessoal para ter sorte. Mas, Dalton, a sorte de fato existe? Eu tenho certeza que essa pergunta já passou na mente de muitos de vocês. Se dermos uma olhada na seção de autoajuda de livros, nas livrarias, a gente vai encontrar inúmeros títulos defendendo algumas ideias, algumas até mirabolantes, sobre como ter sorte na vida, no amor, nos negócios. Alguma coisa do tipo, acorde às 5 da manhã e a sua vida vai se transformar imediatamente. Que bom se assim fosse, né? Mas como é que a gente pode saber se os nossos sucessos ou os nossos fracassos, eles são resultado das nossas habilidades ou simplesmente da sorte? No livro A Equação do Sucesso, desvendando as habilidades no negócio, esporte, investimento, alguma coisa assim, um autor norte-americano, Michael Mauboussin, ele traz uma abordagem muito interessante sobre este assunto sorte. Inspirado em estudos que ele teve lá junto com biólogos de Harvard em grandes jogadores de basquete, isso em 1940, 1960, o autor concluiu, pasmem isso que eu vou dizer, que são as habilidades que desenvolvemos que melhoram a nossa sorte. Isso é uma contradição, na verdade, já que muitos de nós, a gente acredita que sorte é exatamente o contrário. Vamos sair dos Estados Unidos e vamos vir um pouco aqui para o Brasil. O próprio Pelé, ele acreditava nesse conceito. Em uma das suas entrevistas, eu me lembro, quando ele foi questionado como é que ele conseguia enxergar jogadas e dribles mirabolantes muito antes dos seus próprios adversários, o Pelé respondeu brilhantemente, com treino. Ele falou o seguinte, depois que os meninos vão embora lá na Vila Belmiro, eu fico treinando faltas contra o sol para adaptar a minha visão e enxergar diante das dificuldades dos raios solares queimando os meus olhos, disse o Pelé. Sem precisar de biólogo de Harvard, Pelé tinha o próprio entendimento do que era ser sorte, ou seja, treino. Mas treino não é tudo. Segundo o autor do livro, que eu citei ainda há pouco, o americano, a gente pode entender como sorte como algo que acontece quando as nossas habilidades, as nossas estratégias e as nossas ações, elas estão intimamente e de forma dinâmica conectadas para produzir resultado. É aí que entra uma grande questão. Sorte não é ao acaso. Segundo o autor, a sorte é quando esses três elementos andam em conjunto. Ou seja, você vai ter sorte para negociar, trazendo para o nosso lado, quando desenvolver as habilidades necessárias, como por exemplo a capacidade persuasiva, quando desenhar estratégias, como por exemplo, quando tiver ali as ações condizentes com aquilo que precisa ser efetivamente feito. Aliás, tem um vídeo meu que fala exatamente sobre comportamentos proativos na negociação que vai te ajudar a ter sorte, especialmente nesse último quesito aí. É só você conferir nesse canal. Mas, Dalton, será que existem maneiras de melhorar a sorte? A resposta é sim. Existem maneiras que você pode utilizar e que eu utilizo no meu dia a dia que podem fazer com que a gente melhore a nossa sorte. A própria definição de sorte nos dá uma pista importante sobre isso, tá? Primeiro, a gente precisa identificar quais são as habilidades essenciais em nossa área de atuação e buscar formas para desenvolver essa habilidade.
Também a gente precisa ter foco acompanhado de ação, ou seja, para desempenhar o nosso papel, essa ação proativa necessária. E junto com tudo isso, nesse balde aí que a gente está falando sobre sorte, a gente tem algumas coisas que a gente não tem muito assim controle sobre elas. Entretanto, a gente deve considerar, como por exemplo, quando a gente tenta antecipar as necessidades e desejos dos nossos clientes, o que eles vão precisar, por exemplo, para daqui 3 ou daqui 5 anos, a gente muda a nossa perspectiva, melhor dizendo, de uma visão interna para uma visão externa. O que nós oferecemos para o que os nossos clientes irão precisar. Essa mudança de perspectiva nos permite identificar novas oportunidades e, consequentemente, ter sorte. É o que o autor chamou de estratégia. A sorte também, ela está envolvida nessa espécie, vamos dizer assim, de previsão. E você? O que você acha? Você acha que tem ou não como a gente prever a sorte? Outra situação, por exemplo, é quando a gente tenta resolver um problema ou tomar uma decisão. Normalmente a gente coleta dados, busca referências internas, referências externas, experiências anteriores, projeta resultado. Tudo isso são boas alternativas. No entanto, a gente precisa olhar para esse processo de um outro ponto de vista, mudar a perspectiva e se questionar. O que aconteceu quando alguém enfrentou uma situação semelhante antes? Essa é uma maneira da gente equilibrar o excesso de autoconfiança que muitas vezes é prejudicial a isso que nós estamos falando de sorte. Eu costumo brincar com os meus alunos com uma metáfora que eu falo o seguinte: o sonho do ser humano é morrer encostado num barranco de gelatina. É uma metáfora, evidentemente, que eu uso de forma leve, de forma descontraída, mas com grande significado. Quando a gente observa e estuda as sutilezas do comportamento humano, como uma forma assim, de entender, dar subsídios, dar pistas para melhorar o meu trabalho de comportamento, meu trabalho de treinamento, eu tenho me deparado muitas vezes com o que os pesquisadores concordam, com algumas questões ali que o autor colocou e que eu também concordo. Primeiro, a constituição biológica e evolutiva do ser humano, ela foi projetada para ser estática e não dinâmica como o mundo corporativo exige hoje. Essa tese, ela explica por que a gente tem muita resistência à mudança. A gente aprende a escrever com uma mão e a menos que aconteça alguma coisa muito trágica, a gente vai continuar a escrever com a mesma mão pelo resto das nossas vidas. Por que a gente não aprende a escrever com uma mão diferente, por exemplo? Ou comer com a mão oposta? Por causa dessa constituição biológica focada em repetir o que a gente aprendeu. Vou ter sorte desse jeito? Não sei, questiono. Segundo ponto, que eu também concordo com os pesquisadores, é que a motivação ela vem de dentro de nós, das conexões neurais que se formam ali na nossa mente e que não necessariamente são de fatores externos. Ou seja, a gente precisa buscar dentro de nós o que é ou quais são os fatores que nos motivam a tomar uma decisão. Claro que isso renderia conteúdo ali para alguns vídeos e falar muito sobre isso, mas será que esses comportamentos enraizados não impossibilitam a gente de ter sorte? Será que quando a gente observa esses comportamentos, a gente não tem que repensar o nosso conceito de sorte? Como professor, gente, como educador, que a profissão exige, né, muita criticidade, eu busco constantemente maneira de ajudar as pessoas a melhorar suas performances profissionais e fico ora me incomodando com algumas questões que impactam isso que a gente está falando de sorte. Será que a volatilidade de mercado, por exemplo, é justificativa para você ter um desempenho mediano? A concorrência é motivo para você perder negócios? É legítimo culpar a minha argumentação pela falta de conhecimento técnico? Se meu gestor não cobra para que eu faça visita, isso me isenta de fazer visitas por conta própria? De ter um comportamento proativo? A falta de um plano formal de desenvolvimento na minha empresa justifica, melhor dizendo, eu negligenciar a minha própria busca por conhecimento? E assim por diante, a gente poderia falar muito aí. Poderia fazer uma listagem aqui com infinitas perguntas. Eu acredito que todos nós, em maior ou menor grau,
e aí eu me incluo, tá? Porque eu também reconheço que eu tenho aspectos comportamentais e profissionais que eu preciso melhorar, precisam ser corrigidos, a gente precisa ter essa delicadeza de analisar os nossos próprios comportamentos e perceber como muitas vezes a gente se auto-sabota. Nesses momentos, culpar a sorte não adianta e não vai levar a nada. É muito mais fácil, né, ficar gastando energia e buscando culpas, culpados, desculpas que justifiquem determinados resultados, do que refletir sobre a maneira de reverter essa situação. Isso dói muito menos, não é verdade? Em mim e em você. Portanto, gente, eu faço um convite aqui para vocês pararem e refletirem sobre a sorte para negociar de verdade. É importante reconhecer que nós podemos melhorar a nossa sorte por meio do desenvolvimento de habilidades, adoção de perspectiva externa, a busca de conhecimento e responsabilização pelas nossas ações. No final de contas, gente, a sorte não é um evento aleatório e muito menos imprevisível. Ela pode ser influenciada por as nossas escolhas, pelas nossas atitudes, pelos nossos esforços. Então, em vez de depender exclusivamente da sorte, vamos concentrar e melhorar as nossas habilidades, tomar mais decisões estratégicas e agir com determinação. Eu acredito que todos nós temos o potencial de construir a nossa própria sorte, desde que a gente esteja disposto a investir tempo, energia e comprometimento no nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Então, se você quer melhorar a sua sorte, eu tenho certeza que você vai adorar conhecer o curso de Persuasão e Influência em Vendas, onde eu ensino você a desenvolver uma das mais importantes habilidades em termos de comunicação persuasiva e táticas de influência. Eu deixei o link na descrição desse vídeo. Eu adoraria vê-lo por lá. E aí sim, você vai negociar para valer e vai contar com a sorte do poder argumentativo e de influência nas suas negociações.